ancião de uma assembleia na região da Capadócia, no primeiro século. Seu nome era Longinos. E mais um detalhe, ele morreu como um mártir, pelo nome do Senhor. Porque quando nosso Senhor morreu, esse terceiro véu foi rasgado. Nunca ele poderia ser rasgado no coração de homem nenhum. Mas por causa da morte do Senhor, o véu da incredulidade pôde ser rasgado. E cada um de nós que está aqui, se creu no Senhor, porque o véu da nossa incredulidade foi rasgado. Bendito seja o nome do Senhor. E ali está a primeira testemunha. E que testemunha! Agora, vocês perceberam a importância desse véu da incredulidade, do incrédito, daquele que não acredita? O Filho de Deus só acredita em Deus, só acredita na morte e ressurreição de Cristo, só nasce de novo se ele tiver o efeito, vamos dizer, desse véu que espiritualmente está sendo colocado aí, da incredulidade. E esse soldado aí que acompanhava, ele viu toda aquela cena e depois virou um cristão fervoroso, falando com as palavras minhas e dos dias de hoje, né? Lógico. Bom, vamos continuar escutando aqui. Nós perguntaríamos por que o véu foi rasgado na vida desse homem. O que será que aconteceu? É claro que foi um ato da misericórdia do Senhor, óbvio. Mas vamos pensar comigo. Esse homem era o responsável por toda a questão ligada aos julgamentos do Senhor. Ele acompanhou o Senhor desde que o Senhor deixou a guarda do Sinédrio na casa de Caifás e foi entregue a Pilatos. Quando o Senhor foi entregue a Pilatos, então o centurião romano assumiu a sua função de um comandante, com 4 soldados. Então ele viu o Senhor sendo esbofeteado. Ele viu o Senhor falando a respeito de quem ele era. Quando foi perguntado por Caifás a ele, né, antes disso, inclusive, quem ele era, e nosso Senhor dá uma declaração muito clara de que ele era o Messias. Quando ele foi entregue a Pilatos, lá está o centurião acompanhando todo o centurião, falei soldado, é centurião. E os guardas açoitando nosso Senhor. E o nosso Senhor, o cordeiro manso e humilde, levado ao matadouro que não abriu sua boca. Então nosso Senhor é pregado na cruz. Eu acho bom lembrar, Jesus Cristo, do dia para a noite, ele foi julgado 6 vezes. Ele está falando do centurião que acompanhava esse processo, né? Mas eu queria tocar numa outra coisa interessante. Que Jesus Cristo foi julgado do dia para a noite 6 vezes. Ninguém conseguia condenar, mas no fim ele foi condenado. Os senhores não percebem que hoje uma pessoa que julga outra, e às vezes julga sem nenhuma prova, nenhum ato, inventa, não é a mesma pessoa que estava condenando Cristo? Essa pessoa é mais que uma pessoa, né? É Lúcifer e seus amigos. Esse mundo jaz no maligno. Quem é o maligno? É Lúcifer e seus amigos. Será que a gente não consegue entender que se existe essa frase, esse mundo jaz no maligno? É porque todas as coisas desse mundo já sucumbiram espiritualmente. O mundo é trevas espiritualmente. E por que a gente vive se desgastando com as coisas do mundo? É porque a gente não é um cristão verdadeiro. Se a gente não percebe essa falta de acreditar em Deus,
Não tem, ele não fala lá na Bíblia que um fio de cabelo que cai de qualquer um, ele está sabendo, está contabilizando. Que uma folha de uma árvore, de qualquer árvore, ele está sabendo. Ora, se você acredita mesmo nisso, por que você fica aí com coisas humanas? Por que você não é guiado pelo Espírito Santo? E ponto. Por que você não aceita as críticas, vamos dizer assim, do Espírito Santo? Será que você obedece ao Espírito Santo? Será que nós obedecemos? Eu vivo a todo tempo questionando se eu estou ouvindo Deus direito. E sei que não. Por isso que eu não culpo o outro. Como que eu vou culpar o outro se eu já tenho os meus problemas com o Espírito Santo por não ouvi-lo adequadamente? Agora, quem não é cristão verdadeiro fica culpando os outros. Culpa por causa de um acidente, porque bateu o carro, porque ficou doente, porque isso, porque aquilo, culpa do outro. E não entende que a nossa briga não é com carne e sangue. Está escrito na Bíblia. Vai lá. Briga, carne e sangue. Vai aparecer na Bíblia. Ou seja, minha briga não é com outro ser humano. A briga é espiritual. Agora, o inimigo coloca um contra o outro. É isso que ele faz. Quem entra nessa jogada, de acusar o outro, ou fingir que não ouviu, é a pessoa que está sendo negando, melhor, o Espírito Santo. É uma conversa muito longa e a gente está aqui para começar esse processo na academia de treinar a vida espiritual. Agora, por que eu não tenho um monte de gente mandando mensagem para mim para a gente conversar sobre estudo que a gente faz há 2 anos, todo dia? Nós temos mais de 6.000 vídeos para exatamente levar esses preletores, não é um, são mais de cerca de 10, eu não contei, mas tem muitos. Por quê? Porque as pessoas estão preocupadas com as coisas do mundo, não preocupadas com as coisas de Deus. Elas estão preocupadas em ir para a academia, treinar atividade física, caminhada, natação, né? Peso, para ficar musculoso, né? E a vida espiritual? A grande maioria nem tem vida espiritual. E por isso que eu choro. Só que agora eu choro por dentro. Ninguém me vê chorando. Porque eu choro por dentro. Direto e reto. E por que eu estou falando eu? Porque Cristo em mim chora também. Ele veio há 2.000 anos atrás para salvar as pessoas para o reino dele. E poucos escolheram. Eu estou dizendo que é 5%. E tenho estudos já que me indicam isso. Vamos escutar o preletor que sabe mais. O responsável, o comandante, o centurião, ele ouve os 7 brados do nosso Senhor. Meus irmãos, sabe o que esses comandantes ouviam na cruz? Palavras que nós não podemos repetir. Impropérios, injúrias, maldades. Não é? Claro, eles são criminosos. Mas agora, esse homem, a primeira coisa que esse centurião ouve é: meu pai, perdoa-lhes, eles não sabem o que fazem. Ele vê esse homem entregar a sua mãe aos cuidados de João. Senhores, é tão importante essa frase. Eu lembro dela toda hora. Se não me engano, foi a primeira ou a segunda que ele falou na cruz. Pai, perdoa. Eles não sabem o que fazem. Agora, esse eles sou eu e sou você. Somos nós.
Então, se eu tenho essa frase na minha cabeça, e eu tenho, porque para mim o Espírito Santo fica lembrando, eu não sei o que faço se eu não for conduzido pelo Espírito Santo. Vou fazer tudo errado. Presta atenção nisso. Se eu não for conduzido pelo Espírito Santo, tudo que eu faço está errado. Ou eu melhoro o meu relacionamento com o Espírito Santo para cada vez ser mais obediente, ou eu estou perdido.